Sem dúvida alguma, uma das datas mais aguardadas do ano ao longo de todo o mundo ocidental é o Natal. Infelizmente, não pelo motivo que deveria ser o principal, que teoricamente seria a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas você sabia que a Bíblia nos apresenta pistas contundentes de que o Messias não nasceu no dia 25 de dezembro, e sim alguns meses antes? Fique até o final deste vídeo para entender tudo a respeito deste assunto. Mas nos diga o seguinte, para você, o que o Natal se tornou hoje? Você acha que as pessoas realmente celebram o nascimento de Jesus ou muita gente banaliza a data? Se ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Temos novidades todas as semanas. E é claro, deixe a sua opinião, que é muito importante para nós. Quando o mês de dezembro se aproxima, vemos quase todo o planeta se preparando para uma data muito importante para o comércio mundial: o Natal. Vemos ruas iluminadas, casas e lojas enfeitadas, propagandas, filmes e etc. Mas a essência verdadeira do Natal, que significa nascimento, e no caso, o de Jesus, é realmente pouco comemorada. Agora, você sabia que temos como saber que Jesus não nasceu em dezembro e quem nos prova isso é a própria Bíblia? O inverno em Israel. Jesus nasceu na cidade de Belém, que fica 10 quilômetros ao sul da cidade santa de Jerusalém. Porém, a Bíblia nos relata que seus pais, José e Maria, saíram da cidade de Nazaré, que fica ao norte de Israel, rumo a Belém da Judeia. E a distância entre as cidades é de aproximadamente 160 quilômetros. Historicamente, a viagem foi necessária por uma ordem do imperador romano César Augustus, que havia decretado que todos os moradores de Israel passassem por um censo populacional. Então, todos deveriam se registrar em suas cidades natais. E aí já temos o primeiro ponto contundente, que é o inverno em Israel. No período de dezembro, que é tido como o mês que Jesus supostamente teria nascido, o inverno é bem rígido em vários pontos do país, com muitas cidades tendo inclusive nevascas. Jerusalém mesmo é uma delas. Logo, fica humanamente impossível uma família com um homem, uma mulher grávida de 9 meses e um provável jumentinho andarem por mais de 160 quilômetros debaixo de chuva e de neve. E também seria pouco provável, e podemos dizer até impossível, um imperador exigir um censo populacional de todo o país, sabendo que grande parte da população iria morrer no trajeto, já que muitos iriam se deslocar por toda Israel. Agora, observe essa passagem no livro de Jeremias e veja como o mês de dezembro, que equivale ao 9º mês para os judeus, chamado Kislev, era frio e necessitava de resguardo. Ora, era o 9º mês e estava muito frio. O rei estava assentado na casa de inverno e diante dele estava um braseiro aceso. A própria Bíblia nos leva a entender que o povo de Israel se protegia em tempos de inverno e não perambulava por todo o país, ainda mais quando um parto era iminente. Naquela região havia pastores que estavam passeando à noite nos campos, tomando conta dos rebanhos e das ovelhas. A passagem no livro de Lucas também é um forte indício que Jesus não poderia ter nascido no mês de dezembro, pois os pastores que foram adorar a Cristo em seu nascimento estavam nos pastos com suas ovelhas, e no inverno, historicamente, os pastores guardavam as ovelhas em celeiros para protegê-las do frio. E até o próprio pasto é uma prova cabal,
pois se havia pasto é porque a neve e o inverno rígido ainda não haviam chego naquela região. A resposta é a palavra. A Bíblia também nos dá respostas extraordinárias quando fazemos conexões de textos. Observe atentamente os textos a seguir, pois iremos conectar a data do nascimento de Jesus ao nascimento de João Batista. Observe. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista, primo de Jesus. E o turno de Abias, o qual a Bíblia se refere, era a porção quinzenal de responsabilidade dos sacerdotes descendentes de Abias, que cuidavam e geriam o templo em Jerusalém nos dias de seu turno. Funcionava da seguinte maneira: o rei Davi repartiu o ano em 24 turnos de 15 dias. Cada turno era de responsabilidade de um descendente de Eleazar ou Itamar, que foram sacerdotes filhos de Arão. Então, cada família sacerdotal, descendentes de Eleazar ou Itamar, assumiam as funções sacerdotais no templo em Jerusalém em seus respectivos turnos. Veja na Bíblia. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos e os descendentes de Itamar foram divididos em 8 grupos. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. E saiu o primeiro turno a Jeoaribe, o segundo a Jedaías e o 8º turno a Abias. Resumindo, o turno era um período de 15 dias que cada família sacerdotal servia no templo, e os turnos eram sempre na mesma data do ano. Assim, temos como saber o mês que Isabel engravidou de João Batista, pois a Bíblia nos mostra que Zacarias, assim que sai do seu dia de cuidado respectivo ao seu turno, engravida Isabel. Preste atenção no que a Bíblia nos mostra. Quando se completou seu período de serviço, Zacarias voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Agora, vamos observar o calendário hebraico e entender os meses correspondentes aos nossos para compreendermos o nascimento de Jesus. O Ano Novo, ou calendário civil de Israel, se inicia no mês de Nissan, que para nós é a segunda quinzena do mês de março. O turno de Abias, preste atenção, o turno de Abias era a 8ª quinzena do ano, que caía no mês de Tamuz, que para nós equivale ao mês de julho. Então, temos como saber que João Batista foi concebido exatamente no mês de julho, segundo o que a Bíblia nos revela. Agora, atente para este versículo. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ou seja, no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel avisa a Maria que, pelo poder do Espírito Santo, o Messias seria concebido. Então, no 6º mês da gestação de Isabel, podemos também, segundo o que a Bíblia nos revela, entendermos a data de concepção de Jesus. Vamos olhar o calendário e contarmos juntos os meses a partir da concepção de João o Batista. Relembrando que, segundo o que a Bíblia nos fala a respeito do turno de Abias, João foi concebido no mês de julho, ou Tamuz. Agora, vamos contar os 9 meses de gestação de Isabel a partir de julho. Então teremos agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro e janeiro. Janeiro é o 6º mês de gravidez de Isabel, prima de Maria, mãe do Messias, e exatamente o mês da concepção de Jesus. Vejamos novamente o versículo. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Agora que já sabemos o mês da concepção de Jesus, vamos finalizar o nascimento de João o Batista. Paramos no 6º mês de Isabel. Ainda temos fevereiro, março e abril, correspondente ao mês de Nissan, que foi o 9º mês de gestação de Isabel e também o mês de nascimento de João o Batista. Agora, vamos seguir o mesmo plano para o nascimento de Jesus. Iniciaremos a contagem a partir da data que a Bíblia nos mostra e que agora sabemos que é o mês de janeiro. Então teremos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e temos o 9º mês que é outubro. Não podemos afirmar o dia exato, mas pela lógica e pelo que a palavra nos fornece de informações, entendemos que Jesus possivelmente teria nascido entre a 1ª e a 2ª quinzena do mês de outubro, o que torna possível toda a narrativa bíblica, inclusive na questão do clima, pois nessa época Israel tem uma temperatura amena, em torno de 20 graus, possibilitando longas viagens a pé, pastos para animais e etc. Outro aspecto muito relevante é o seguinte: segundo a tradição hebraica, Adão teria sido criado neste mesmo período, que tem ligação com a festa das trombetas em Israel, e é o mesmo período também em que Deus teria providenciado o cordeiro para Abraão no lugar do sacrifício de Isaque. Veja como é intrigante a maneira com que a Bíblia compara Jesus a Adão. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Jesus é chamado pela palavra de segundo Adão, e as datas são muito próximas segundo o que a história bíblica nos mostra. Teria Jesus, o segundo Adão, nascido no mesmo dia do primeiro Adão? Teria o cordeiro que tirou o pecado do mundo sido providenciado para nós exatamente no mesmo dia em que Deus providenciou o cordeiro para Abraão? Mas e você? O que pensa a respeito das datas? Por que, na sua opinião, teriam escondido a verdadeira data do Natal de nós? Você acha que há um interesse obscuro por detrás desse segredo? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós.